José sofre com a traição de sua esposa Mariana, que é seduzida por seu chefe manipulador, Emanuel. Após perder seu emprego e seu casamento, José encontra apoio de quem ele jamais imaginaria. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. José era um homem de 30 anos, sensível, gentil e trabalhador. Sua vida girava em torno de duas coisas: seu emprego e seu amor por Mariana. Ele havia conseguido um emprego na empresa de Emanuel, um dos maiores empresários da região. Emanuel era um homem de 40 anos, poderoso e carismático, dono de um império construído com muito esforço, mas também com muitas manobras questionáveis. José trabalhava como assistente administrativo e, por sua dedicação, era visto como um funcionário exemplar. José admirava Emanuel. O empresário tinha um jeito confiante e envolvente que fazia as pessoas ao seu redor quererem seguir seus passos. Ele tinha um carisma natural que conquistava todos, inclusive José, que o considerava um modelo de sucesso. Emanuel, porém, tinha um lado sombrio que poucos conheciam. Ele sabia usar as fraquezas dos outros para seu próprio benefício e não se importava em manipular aqueles ao seu redor, contanto que isso favorecesse. Mariana, a esposa de José, era uma mulher de beleza delicada e um tanto ingênua. Ela e José estavam casados há 5 anos e, apesar das dificuldades financeiras, sempre foram felizes juntos. Mariana era o centro da vida de José, e ele fazia de tudo para garantir seu bem-estar. No entanto, a rotina de trabalho intensa de José na empresa de Emanuel fazia com que ele passasse pouco tempo em casa, e isso começou a gerar um distanciamento entre ele e Mariana. Emanuel, sempre atento ao que acontecia com seus funcionários, logo percebeu a beleza de Mariana e o quanto ela era vulnerável. Ele encontrou nela uma oportunidade de exercer seu poder, não apenas sobre José, mas também sobre sua vida pessoal. Emanuel começou a se aproximar de Mariana de maneira sutil, sempre fazendo elogios quando havia nas festas da empresa ou nos eventos sociais que José era obrigado a comparecer. Mariana, por sua vez, se sentia lisonjeada com a atenção de Emanuel. Ele era um homem rico, bem-sucedido e muito elegante. Ao contrário de José, que estava sempre cansado e preocupado com as contas a pagar, Emanuel parecia ter o mundo aos seus pés. Ele falava sobre viagens, jantares luxuosos e negócios internacionais, algo que despertava a curiosidade e o desejo de Mariana por uma vida mais glamourosa. Certa noite, José chegou em casa exausto após um longo dia de trabalho. Mariana, que já não escondia seu descontentamento com a rotina monótona e as dificuldades financeiras, estava distante. José tentou conversar com ela, mas a resposta foi fria. Mariana não queria discutir, mas estava evidente que algo não ia bem. José, na sua inocência e preocupação em manter as contas em dia, não conseguia perceber o que estava acontecendo aos poucos. Mariana estava se distanciando dele. A relação entre Emanuel e Mariana começou a se intensificar quando ele a convidou para um evento beneficente, sem a presença de José. Ele argumentou que José estaria ocupado com um projeto importante da empresa, e que seria um prazer para ele contar com a companhia de Mariana. Ela hesitou a princípio, mas acabou aceitando, atraída pela ideia de viver uma noite diferente da rotina desgastante de sua vida cotidiana. Durante o evento, Emanuel não poupou elogios a Mariana. Ele a fez se sentir especial, algo que ela não sentia há algum tempo. Mariana ficou encantada com o charme e a atenção que Emanuel lhe oferecia. Ele a apresentava como sua convidada especial, e os olhares de todos os presentes faziam Mariana se sentir importante, como se finalmente estivesse experimentando uma vida que sempre imaginou, mas que nunca teve coragem de buscar. Enquanto isso, José seguia sua rotina de trabalho, cada vez mais exausto e alheio ao que estava acontecendo entre sua esposa e seu chefe. Ele percebia que Mariana estava diferente, mas atribuía isso ao cansaço e à falta de tempo para se dedicarem um ao outro. Ele acreditava que, quando tudo melhorasse financeiramente, poderiam voltar a ser felizes como antes. Mal sabia ele que Emanuel já havia plantado as sementes da discórdia em seu casamento. Com o passar dos dias, Emanuel foi se aproximando cada vez mais de Mariana. Ele a convidava para almoços e encontros discretos, sempre oferecendo presentes caros e promessas de uma vida melhor. Mariana, que inicialmente se sentia culpada por aceitar, começou a se deixar envolver pelas promessas de Emanuel. Ele era atencioso, estava sempre disponível para ouvi-la, e oferecia uma vida que ela jamais imaginou que poderia ter ao lado de José.
José, por outro lado, continuava se esforçando no trabalho, sem desconfiar das verdadeiras intenções de Emanuel. Ele acreditava que seu empenho na empresa poderia render uma promoção e melhores condições de vida para ele e Mariana. No entanto, Emanuel tinha outros planos. Ele sabia que, para conquistar Mariana de vez, precisaria tirar José do caminho. E foi exatamente isso que ele começou a fazer. Emanuel começou a criar situações que colocavam José em posições difíceis dentro da empresa. Ele atribuía a José tarefas impossíveis, que o deixavam sobrecarregado e cometendo erros. Com o passar do tempo, José passou a ser visto como um funcionário problemático, alguém que não conseguia mais dar conta do recado. Emanuel fazia questão de apontar esses erros na frente de outros funcionários, humilhando José e minando sua confiança. Mariana, que já estava envolvida com Emanuel, começou a acreditar que José realmente não era capaz de oferecer a vida que ela desejava. Emanuel, por sua vez, aproveitava cada oportunidade para convencê-la de que ela merecia mais, que merecia estar ao lado de um homem que pudesse dar a ela tudo o que sempre sonhou. A manipulação de Emanuel era sutil, mas eficiente. Mariana, já desiludida com José, começou a se afastar cada vez mais dele, até que a relação entre os dois se tornou praticamente inexistente. José percebia que algo estava errado, mas não conseguia entender exatamente o que. Ele tentava se aproximar de Mariana, mas era sempre recebido com frieza e indiferença. A mulher que ele amava estava cada vez mais distante, e ele não sabia como alcançá-la. Em casa, o silêncio e o distanciamento eram constantes. Mariana passava mais tempo fora, alegando que estava ocupada com compromissos sociais e novos amigos que havia feito através de Emanuel. Em uma tentativa desesperada de salvar seu casamento, José decidiu preparar um jantar especial para Mariana. Ele passou o dia todo planejando cada detalhe, comprou flores e fez o prato preferido dela. Quando Mariana chegou em casa, ele estava animado, esperando que aquela noite pudesse ser um ponto de recomeço para os dois. No entanto, Mariana chegou tarde e claramente sem vontade de participar daquele momento. Ela olhou para a mesa posta, para o sorriso esperançoso de José, e apenas suspirou, dizendo que estava cansada e não queria discutir. Aquela foi a primeira vez que José realmente sentiu que estava perdendo Mariana. O sorriso desapareceu de seu rosto, e ele não conseguiu conter a tristeza que tomou conta de seu coração. Mariana foi para o quarto sem sequer olhar para trás, e José ficou ali, sozinho, olhando para a mesa posta, as flores e todo o esforço que havia feito para agradá-la. Ele sentiu um vazio imenso, como se tudo o que havia construído estivesse desmoronando diante de seus olhos. Emanuel, por sua vez, continuava a manipular a situação a seu favor. Ele sabia que José estava ficando cada vez mais fragilizado, e isso apenas facilitava seus planos. Ele convenceu Mariana a se mudar para um apartamento que ele havia comprado, prometendo a ela uma vida de luxo e conforto. Mariana, que já não via mais esperança em seu casamento, aceitou a proposta. Ela queria algo mais da vida, algo que José, em sua visão, jamais poderia oferecer. No trabalho, Emanuel finalmente encontrou uma desculpa para demitir José. Ele o chamou em sua sala e, com um ar de superioridade, disse que não poderia mais mantê-lo na empresa. Emanuel foi cruel, fazendo questão de ressaltar os erros que José havia cometido nos últimos meses, erros que ele mesmo havia provocado. José ouviu tudo em silêncio, sentindo um peso enorme em seus ombros. Ele sabia que sua situação era injusta, mas não tinha como provar. Sem opção, ele deixou a empresa, levando consigo apenas a tristeza e a sensação de fracasso. Quando José chegou em casa naquele dia, encontrou um bilhete de Mariana. Ela dizia que havia decidido seguir sua vida e que não podia mais continuar ao lado dele. José sentiu como se o mundo desabasse. Em um único dia, ele havia perdido tudo, seu emprego, sua dignidade e a mulher que amava. Ele não sabia o que fazer, para onde ir, ou como recomeçar. Sentado no chão da sala, segurando o bilhete de Mariana, José chorou. Chorou pela perda, pela traição, pela dor de ver seu mundo desmoronar sem que ele pudesse fazer nada para impedir. Assim termina o primeiro capítulo da jornada de José, um homem destruído pelas manipulações de um vilão poderoso, traído pela mulher que ele tanto amava e deixado sem nada, apenas com o peso de sua própria dor e a incerteza de um futuro que parecia cada vez mais sombrio. Depois de ser demitido e abandonado por Mariana, José sentiu que sua vida havia chegado ao fundo do poço. Sem emprego e sem sua esposa, ele se viu completamente perdido.
Cada dia era um desafio, uma luta para encontrar forças e continuar vivendo. Ele não tinha mais um propósito claro e, em muitos momentos, desejou apenas desistir de tudo. A dor da traição e do abandono era profunda, e ele se sentia como se tivesse sido jogado às margens da vida. José passou a vagar pelas ruas sem destino certo. Ele caminhava sem rumo, sem saber para onde ir ou o que fazer. As lembranças de sua vida com Mariana estavam sempre presentes em sua mente, como um filme que não parava de se repetir. Ele se lembrava dos momentos felizes que tiveram juntos, das promessas que fizeram um ao outro, e sentia uma dor lancinante ao perceber que tudo aquilo havia sido destruído pelas mãos de Emanuel. Nos primeiros dias após a demissão, José tentou encontrar um novo emprego. Ele enviou currículos para várias empresas, visitou agências de emprego e até pediu ajuda a antigos colegas. No entanto, a influência de Emanuel era grande, e logo ficou claro que ele estava sendo sabotado. Nenhuma empresa estava disposta a contratá-lo, e ele começou a perceber que Emanuel havia se certificado de que ele não encontrasse outra oportunidade tão cedo. José se viu obrigado a aceitar trabalhos temporários e mal remunerados. Ele passou a trabalhar como carregador em um mercado local, onde o trabalho era pesado e exaustivo. Mesmo assim, ele se esforçava ao máximo, tentando se manter de pé e encontrar uma forma de seguir em frente. A cada dia, ele carregava caixas e mais caixas, enquanto sua mente estava cheia de preocupações e tristeza. Ele se sentia humilhado, como se toda a sua dignidade tivesse sido arrancada. Enquanto José lutava para sobreviver, Mariana estava vivendo o oposto. Emanuel a havia levado para um apartamento luxuoso, repleto de conforto e sofisticação. Ele a cercava de presentes caros e fazia promessas de um futuro brilhante ao seu lado. Mariana, por um momento, se deixou levar por aquela vida de glamour e riqueza. Ela acreditava que estava finalmente vivendo o que sempre sonhara, que merecia aquele tipo de atenção e conforto. No entanto, a relação com Emanuel logo começou a revelar sua verdadeira natureza. Emanuel era um homem controlador e manipulador. Ele não gostava de ser contrariado e fazia questão de lembrar Mariana, a cada oportunidade, que tudo o que ela tinha era graças a ele. O caráter sedutor e encantador que ele havia mostrado a Mariana no início desapareceu, dando lugar a um homem frio e calculista. Mariana começou a perceber que estava presa em uma relação tóxica, sem liberdade e sem amor verdadeiro. Enquanto isso, José encontrava forças em pequenos gestos de bondade que recebia de estranhos. Ele não tinha muito, mas ainda havia pessoas que se importavam e que o ajudavam, mesmo que de forma discreta. Uma dessas pessoas era Sílvia, uma jovem faxineira que trabalhava no mercado onde José havia conseguido um emprego temporário. Sílvia tinha 26 anos e era uma mulher generosa e determinada. Ela percebeu o sofrimento de José e decidiu ajudar da maneira que pudesse. Sílvia começou oferecendo pequenas ajudas a José. Ela trazia para ele um café quente nas manhãs frias e, durante o almoço, dividia sua refeição com ele. Ela também o incentivava a não desistir, a continuar tentando e a acreditar que dias melhores viriam. José, que estava desacreditado da vida, começou a encontrar em Sílvia uma luz em meio à escuridão que o cercava. Sílvia era uma mulher forte, que havia enfrentado muitas dificuldades em sua vida. Ela não tinha medo de trabalhar duro e sabia o valor da resiliência. Ao conhecer José, ela viu nele um homem quebrado, mas que ainda tinha potencial para se reerguer. Ela passou a conversar com ele sempre que podia, e aos poucos José começou a se abrir, contando sua história e as dificuldades que estava enfrentando. José não estava acostumado a receber esse tipo de atenção. Durante seu casamento com Mariana, ele sempre foi aquele que cuidava e protegia, mas agora se via na posição de quem precisava de ajuda. A amizade com Sílvia começou a trazer algum conforto ao seu coração. Ele percebia que, mesmo em meio a tantas perdas, ainda podia encontrar bondade e solidariedade nas pessoas. Com o passar das semanas, José e Sílvia se aproximaram cada vez mais. Eles compartilhavam almoços, conversas e, principalmente, sonhos. Sílvia contava a José sobre seus planos de um dia abrir um pequeno negócio e se tornar independente. Ela queria sair daquela rotina de faxina e buscar algo melhor para si mesma. José, por sua vez, começava a redescobrir sonhos que havia deixado de lado há muito tempo. Ele queria voltar a trabalhar em um escritório, ter uma vida digna e ser feliz novamente. Emanuel, por outro lado, estava cada vez mais envolvido em esquemas escusos na empresa.
Ele se aproveitava de seu poder e de suas conexões para enriquecer de forma desonesta, sem se importar com quem pudesse prejudicar. Mariana começou a perceber o verdadeiro caráter de Emanuel e a se dar conta do erro que havia cometido ao deixar José. Ela se sentia presa e infeliz, mas não sabia como sair daquela situação. Emanuel não a deixava ter liberdade, e qualquer tentativa de se afastar era vista como uma traição pessoal. Certa noite, José e Silvia estavam sentados em um banco de uma pracinha, conversando sobre a vida. José contou a ela sobre o jantar que havia preparado para Mariana e como aquilo foi o ponto final de seu casamento. Ele falava com tristeza, mas também com uma certa aceitação, como se finalmente estivesse entendendo que aquela fase da sua vida havia acabado. Silvia, ao ouvir sua história, sentiu um aperto no coração. Ela sabia que José merecia algo melhor, que ele merecia ser feliz. Silvia então segurou a mão de José e olhou em seus olhos, dizendo que ele não estava sozinho e que ela acreditava nele. Foi um momento simples, mas carregado de significado. José sentiu uma conexão que há muito não sentia com alguém. Pela primeira vez desde que tudo desmoronou, ele se permitiu acreditar que poderia haver um futuro para ele, que poderia haver esperança. Enquanto isso, Mariana começava a perceber que as promessas de Emanuel eram vazias. Ele não a amava de verdade, apenas gostava de tê-la como um troféu. A vida que ele oferecia era cheia de luxos, mas vazia de significado. Ela começou a se arrepender de suas escolhas, mas sabia que não seria fácil sair daquela relação. Emanuel a controlava completamente, e qualquer tentativa de se afastar era recebida com ameaças veladas. José, por outro lado, começava a se reerguer. Com a ajuda de Silvia, ele conseguiu um trabalho como auxiliar em um escritório pequeno. Não era o cargo que tinha antes, mas era um recomeço. Ele se dedicou ao máximo, mostrando seu valor e sua disposição para aprender e crescer. A cada dia, ele sentia que estava recuperando um pouco de sua dignidade e de sua confiança. Silvia estava sempre ao seu lado, incentivando e apoiando. Ela acreditava em José e via nele um homem bom, que merecia uma segunda chance. Eles continuavam a passar muito tempo juntos, e uma amizade profunda começou a se transformar em algo mais. José ainda tinha receio de se envolver novamente, de se abrir para o amor, mas Silvia era diferente. Ela não queria nada dele, apenas desejava vê-lo feliz. Assim, o segundo capítulo da jornada de José chega ao fim. Ele ainda enfrenta desafios, mas começa a encontrar um caminho de volta para a felicidade, com a ajuda de Silvia e sua própria determinação em não desistir. Enquanto isso, Mariana começa a perceber que as escolhas que fez podem ter sido um erro, mas não sabe como desfazer o que foi feito. Emanuel, cada vez mais controlador e vil, continua a usar seu poder para manter todos ao seu redor sob seu comando. A história de José é uma história de perda, mas também de superação e esperança, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar uma luz. Com o passar do tempo, José e Silvia continuaram a se aproximar. A relação que começou como uma amizade sincera e cheia de solidariedade começou a se transformar em algo mais profundo. Silvia era uma presença constante e reconfortante na vida de José, e ele, aos poucos, sentia seu coração se aquecer novamente. Ela era diferente de qualquer pessoa que ele já havia conhecido. Silvia tinha um brilho próprio, uma determinação que inspirava José a ser melhor, a lutar por algo mais, mesmo quando tudo parecia perdido. José ainda tinha medo de se abrir totalmente para Silvia. Ele havia sido profundamente ferido por Mariana e temia que, ao se entregar a outro relacionamento, pudesse ser magoado novamente. Silvia, no entanto, nunca pressionava José. Ela era paciente e compreensiva, esperando que ele estivesse pronto para se permitir amar novamente. Eles compartilhavam pequenos momentos que, para José, se tornavam significativos. Caminhar juntos depois do trabalho, dividir um lanche, rir das pequenas coisas cotidianas, tudo isso começava a trazer de volta a esperança que ele pensava ter perdido para sempre. Certa manhã, enquanto José e Silvia estavam a caminho do trabalho, ela olhou para ele e disse com um sorriso: "Sabe, José, eu acredito que tudo na vida tem um propósito. Às vezes, coisas ruins acontecem para nos preparar para algo melhor. E eu realmente acredito que algo bom está vindo para você." As palavras de Silvia tocaram José profundamente. Era a primeira vez em muito tempo que alguém acreditava nele e no seu potencial, sem pedir nada em troca. Ela via além de suas falhas, enxergava o homem bom que ele era, e isso dava forças a José para continuar.
No escritório onde José trabalhava, ele começou a ganhar a confiança de seus colegas e de seus supervisores. Embora fosse apenas um cargo de auxiliar, ele se destacava pelo comprometimento e pela vontade de aprender. Seu chefe, Roberto, percebeu seu potencial e, certa vez, chamou José em sua sala. José, tenho visto seu esforço aqui. Sei que você passou por tempos difíceis, mas estou disposto a lhe dar uma chance de crescer. Vou lhe confiar mais responsabilidades e, quem sabe, você poderá avançar aqui dentro. Aquelas palavras trouxeram um sopro de esperança ao coração de José. Ele aceitou a oportunidade com entusiasmo, determinado a não desperdiçar a chance de reerguer sua vida. Enquanto isso, a situação de Mariana com Emanuel ficava cada vez mais complicada. Emanuel, antes encantador e sedutor, agora mostrava seu verdadeiro lado controlador e possessivo. Mariana se sentia sufocada, sem liberdade, vivendo uma vida que já não parecia mais um sonho, mas um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ela se arrependeu profundamente de ter deixado José, e, em vários momentos, se pegava pensando em como sua vida teria sido diferente se não tivesse se deixado seduzir pelo poder e riqueza de Emanuel. Ela queria sair daquela situação, mas sabia que Emanuel não a deixaria ir facilmente. Certa noite, José e Sílvia decidiram sair para jantar em um pequeno restaurante que ficava próximo ao trabalho. Eles conversaram sobre suas vidas, seus sonhos e seus medos. José sentia que estava começando a se abrir de verdade para Sílvia. Ele contou a ela sobre como era seu casamento com Mariana nos bons tempos, sobre os momentos felizes que tiveram e sobre a dor que sentiu ao ser abandonado. Sílvia, por sua vez, falou sobre suas próprias lutas, a perda de seus pais quando ainda era jovem, a luta para se sustentar sozinha, e como ela havia aprendido a ser forte e resiliente em meio às adversidades. Foi naquela noite que José percebeu que estava apaixonado por Sílvia. Ela era uma mulher incrível, forte e generosa, e ele não podia mais negar o que sentia. Enquanto olhava para ela, rindo de algo que lhe havia dito, José sentiu uma onda de emoção tomar conta de si. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar, ao lado de alguém que realmente se importava com ele. Quando a noite terminou, José acompanhou Sílvia até sua casa e, antes de se despedirem, ele a abraçou. Não foi um abraço de amizade, mas um abraço cheio de sentimentos, cheio de gratidão e amor. Sílvia correspondeu, e naquele momento ambos souberam que algo especial estava acontecendo entre eles. Nos dias que se seguiram, José e Sílvia se tornaram inseparáveis. Eles começavam a fazer planos juntos, a sonhar com um futuro onde pudessem construir algo sólido e verdadeiro. José estava cada vez mais focado em seu trabalho, determinado a crescer e dar a Sílvia a vida que ela merecia. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas agora, com Sílvia ao seu lado, ele se sentia capaz de enfrentar qualquer coisa. Eles formavam uma dupla imbatível, um apoiando o outro, celebrando cada pequena conquista e enfrentando juntos as dificuldades que surgiam. Enquanto isso, Mariana finalmente tomou coragem para confrontar Emanuel. Ela sabia que continuar naquela relação só levaria para um lugar ainda mais escuro. Em uma noite, depois de mais uma discussão em que Emanuel tentou controlá-la, Mariana decidiu que era hora de sair. Ela arrumou suas coisas e, quando Emanuel tentou impedi-la, ela deixou claro que não iria mais se submeter àquele controle. Emanuel ficou furioso, mas Mariana, pela primeira vez, se manteve firme. Ela saiu do apartamento sem olhar para trás, determinada a recomeçar sua vida, mesmo sem saber exatamente como faria isso. Mariana foi para a casa de uma amiga, onde ficou por alguns dias. Ela não tinha certeza de qual seria seu próximo passo, mas sabia que precisava se afastar de Emanuel e encontrar uma forma de se reerguer. Foi então que ela decidiu procurar José. Ela sabia que tinha cometido um erro terrível e que talvez não houvesse chance de consertar as coisas, mas precisava ao menos pedir perdão. Mariana queria encontrar paz consigo mesma e, mesmo que José não a perdoasse, ela precisava tentar. Quando Mariana finalmente encontrou José, ele estava saindo do trabalho, acompanhado por Sílvia. Ela observou de longe enquanto os dois riam e conversavam. Mariana sentiu um aperto no peito ao vê-los juntos. Eles pareciam tão felizes, tão conectados, que ela soube naquele momento que não tinha mais lugar na vida de José. Ela havia escolhido outro caminho, e agora ele estava construindo uma nova vida, uma vida que não incluía mais ela. Com lágrimas nos olhos, Mariana se afastou, decidida a não interferir na felicidade de José.
Ela sabia que o melhor que podia fazer era seguir seu próprio caminho, buscando uma forma de reconstruir sua vida sozinha. José, por sua vez, não percebeu a presença de Mariana. Ele estava completamente focado em seu presente, em Silvia e em sua nova vida. Com o apoio de Silvia, ele continuou crescendo em seu trabalho, conquistando cada vez mais a confiança de seus superiores. Sua relação com Silvia também florescia, e os dois começaram a fazer planos para o futuro. José sentia que, finalmente, depois de tanto sofrimento, estava encontrando a felicidade que tanto desejava. Em um final de semana, Silvia convidou José para visitar um terreno que ela tinha visto à venda. Era um lugar simples, mas com potencial para construir algo especial. Silvia tinha o sonho de abrir um pequeno café, um lugar acolhedor onde as pessoas pudessem se sentir em casa. Ela compartilhou esse sonho com José, que imediatamente se empolgou com a ideia. Eles passaram o dia fazendo planos, imaginando como seria o café, como poderiam trabalhar juntos para torná-lo realidade. José, que antes havia perdido todos os seus sonhos, agora se via sonhando novamente, mas desta vez ao lado de alguém que realmente acreditava nele. Assim, o terceiro capítulo da jornada de José chega ao fim. Ele havia encontrado esperança em meio ao caos, encontrado um novo amor e uma nova razão para viver. Silvia se tornou não apenas sua companheira, mas também sua parceira de vida, alguém com quem ele podia contar em todos os momentos. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse, com coragem, determinação e, acima de tudo, com amor. Enquanto isso, Mariana, agora livre das manipulações de Emanuel, começava sua própria jornada de autodescoberta e redenção, buscando um caminho que a levasse à paz e à felicidade que ela tanto desejava. O relacionamento entre José e Silvia crescia cada vez mais, consolidando-se em um amor profundo e sincero. A cumplicidade entre eles era evidente. Silvia trazia uma luz nova à vida de José, e ele, por sua vez, a ajudava a sonhar com um futuro cheio de possibilidades. Eles haviam conseguido comprar o terreno onde planejavam construir um pequeno café, e estavam empenhados em fazer daquele lugar um refúgio de paz e alegria para os dois, e para todos que o visitassem. Com as economias que tinham e a ajuda de amigos, começaram a transformar o terreno. Não tinham recursos para contratar profissionais, então fizeram o possível com suas próprias mãos. Nos fins de semana, José e Silvia trabalhavam lado a lado, pintando paredes, instalando móveis e plantando um pequeno jardim. Silvia tinha um talento especial para tornar qualquer lugar acolhedor. Ela sonhava em criar um ambiente onde as pessoas pudessem se sentir em casa, e José se encantava cada vez mais ao vê-la dando vida àquele sonho. Uma tarde, enquanto colocavam flores no jardim em frente ao café, José parou por um momento para observar Silvia. Ela estava concentrada, com as mãos sujas de terra e um sorriso tranquilo no rosto. José percebeu o quanto aquela mulher havia mudado sua vida. Ela era uma força gentil que o incentivava a ser melhor a cada dia, a enfrentar seus medos e a acreditar novamente em si mesmo. Aproximando-se dela, ele disse com uma voz suave: "Silvia, eu não sei como teria conseguido sem você. Você é a razão de eu estar de pé, de ter voltado a sonhar." Silvia levantou o olhar, surpresa e emocionada, e sorriu. "Você também é a minha força, José. Estamos juntos nessa, e sei que podemos conquistar tudo." Enquanto José e Silvia construíam seus sonhos, Mariana estava passando por um processo de transformação. Após deixar Emanuel e se distanciar de sua influência tóxica, ela começou a reconstruir sua vida do zero. A liberdade que tanto almejava agora era sua, mas essa liberdade também trazia desafios. Mariana arrumou um emprego em uma pequena loja de roupas, onde conheceu novas pessoas e começou a fazer amizades genuínas. Trabalhar de forma independente, pagar suas próprias contas e ter controle sobre sua própria vida eram vitórias que a faziam se sentir mais forte a cada dia. A vida de Mariana não era fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava no caminho certo. Ela também sabia que precisava lidar com seus erros do passado. A culpa por ter abandonado José ainda pesava em seu coração, e o arrependimento por ter se deixado levar pelas promessas vazias de Emanuel era um fardo que ela carregava. Mariana queria pedir perdão a José, não para retomar o relacionamento, mas para encontrar a paz consigo mesma e seguir em frente. Ela sabia que ele merecia saber que ela reconhecia o mal que havia causado. Em uma manhã ensolarada de primavera, Mariana decidiu procurar José. Ela havia descoberto onde ele trabalhava e queria encontrar um momento em que pudesse conversar com ele.
Na saída do trabalho, ela ouviu saindo do escritório, mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, estava Silvia. Mariana ficou parada ao longe, observando os dois enquanto eles caminhavam juntos, rindo e conversando. Ela percebeu a alegria genuína nos olhos de José, algo que ela não via há muito tempo. Era evidente que ele estava feliz, e isso a deixou emocionada. Mariana sabia que ele havia encontrado alguém que o amava e cuidava dele como ele merecia. Com um nó na garganta, decidiu que não o abordaria naquele momento. Aquilo não era sobre ela, era sobre ele, e sobre o quanto ele merecia ser feliz. Dias depois, Mariana decidiu escrever uma carta para José. Ela queria que ele soubesse que, mesmo que não pudessem se encontrar pessoalmente, ela reconhecia seus erros e desejava, do fundo do coração, que ele tivesse encontrado a felicidade. A carta era sincera e cheia de arrependimento, mas também de gratidão. Ela agradecia a José por todos os momentos bons que tiveram, por todo o amor que ele lhe deu, e dizia que sempre guardaria boas lembranças dele. Ela desejava que José seguisse em frente e que o amor entre ele e Silvia florescesse cada vez mais. Quando José recebeu a carta, ficou surpreso. Ele não esperava ouvir de Mariana novamente. Ao ler as palavras dela, ele sentiu um misto de emoções, tristeza pelo passado, alívio por finalmente ter um fechamento e gratidão pelo fato de que ambos estavam seguindo caminhos diferentes. Ele mostrou a carta para Silvia, que o ouviu atentamente e o apoiou, como sempre fazia. Silvia sabia que aquela era uma parte da vida de José que precisava ser encerrada, e ela estava ao seu lado para garantir que ele pudesse fazer isso da melhor maneira possível. Com o passar do tempo, o café de José e Silvia começou a ganhar forma. Eles escolheram o nome Encanto da Esperança, pois era exatamente isso que aquele lugar representava para ambos, um lugar de recomeço, de renovação e de amor. O café não era luxuoso, mas era acolhedor. Eles decoraram as paredes com fotos de momentos especiais, e o ambiente refletia todo o carinho que tinham pelo projeto. Quando finalmente inauguraram o café, foi um momento de celebração. Amigos e vizinhos compareceram para apoiar o casal, e José e Silvia estavam radiantes. Aquele era o fruto de todo o esforço e dedicação deles, e ver o sonho se tornando realidade era indescritível. A vida de José estava completamente transformada. Ele havia passado de um homem quebrado, traído e sem rumo, para alguém que estava construindo uma nova vida ao lado de uma mulher incrível. Ele não apenas encontrou o amor novamente, mas também encontrou um propósito. Ele e Silvia trabalhavam juntos no café todos os dias, e o lugar rapidamente se tornou um ponto de encontro na comunidade, onde todos se sentiam bem-vindos. Silvia cuidava das receitas e preparava doces deliciosos, enquanto José atendia os clientes com um sorriso no rosto, algo que há muito tempo ele não fazia. O apoio de Silvia foi fundamental para que José se tornasse a pessoa que era agora. Ele sabia que, sem ela, talvez tivesse desistido de tudo. E Silvia também sabia que José havia mudado sua vida de uma forma que ela jamais imaginou. Eles se complementavam, e isso era visível para todos ao redor. Juntos, enfrentaram as dificuldades da vida, sempre apoiando um ao outro, e cada conquista, por menor que fosse, era motivo de celebração. Mariana, por outro lado, continuava sua jornada de autodescoberta. Ela sabia que não havia como mudar o passado, mas estava determinada a construir um futuro melhor para si mesma. Ela se matriculou em um curso noturno de administração, pois queria crescer profissionalmente e ter mais oportunidades. O trabalho na loja de roupas era temporário, mas ela sabia que, com esforço, poderia alcançar algo melhor. Ela também fez novas amizades e, aos poucos, começou a se sentir menos sozinha. Mariana estava descobrindo que era possível ser feliz por conta própria, sem depender de ninguém para definir quem ela era. Emanuel, por outro lado, enfrentava as consequências de suas escolhas. Seus negócios, que antes pareciam inabaláveis, começaram a ruir. Seus esquemas e manobras desonestas finalmente vieram à tona, e ele se viu envolvido em uma série de problemas legais. O império que ele construiu com tanto esforço começou a desmoronar, e ele estava cada vez mais isolado. As pessoas que antes o bajulavam agora se afastavam, e ele começou a perceber que o poder que tinha era ilusório. Emanuel colhia o que havia plantado, e a solidão era sua única companhia. Certa manhã, enquanto estavam no café, José e Silvia receberam uma visita inesperada. Era Paula, a amiga que havia ajudado Mariana quando ela deixou Emanuel. Paula estava ali para agradecer a José, em nome de Mariana,
por ter lido a carta e por ter encontrado em seu coração a capacidade de perdoar. José ficou surpreso, mas também tocado. Ele perguntou como Mariana estava, e Paula respondeu que ela estava bem, que estava recomeçando, assim como ele. José sorriu, sentindo uma paz profunda. Ele não desejava nada além do melhor para Mariana, e saber que ela estava encontrando seu caminho o deixava aliviado. O Café Encanto da Esperança continuava a crescer, e, com o tempo, José e Silvia começaram a empregar jovens da comunidade que, assim como eles, precisavam de uma oportunidade. Eles queriam que o café não fosse apenas um negócio, mas também um lugar que pudesse mudar a vida das pessoas, assim como suas vidas haviam mudado. Eles ofereciam treinamento, apoio e, principalmente, acreditavam no potencial de cada um que passava por lá. Para José, era uma forma de retribuir toda a ajuda e apoio que ele havia recebido quando mais precisava. Com o passar dos meses, o relacionamento entre José e Silvia ficou ainda mais forte. Eles decidiram que era hora de dar o próximo passo e começaram a planejar um casamento simples, mas cheio de significado. Queriam celebrar o amor que os uniu e o caminho que percorreram juntos. O casamento aconteceu no Jardim do Café, rodeados pelos amigos e pelas pessoas que apoiaram e torceram por eles ao longo de toda a jornada. Foi uma cerimônia cheia de emoção, lágrimas e sorrisos, e, naquele momento, José soube que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Silvia, em seu vestido branco simples, estava deslumbrante. José não conseguia tirar os olhos dela, e, quando fizeram seus votos, as palavras vieram do fundo do coração. Eles prometeram estar sempre ao lado um do outro, nos momentos bons e ruins, e nunca deixar de sonhar juntos. A alegria daquele dia era palpável, e, ao final da cerimônia, todos celebraram com um brinde ao casal e ao futuro brilhante que os esperava. Enquanto dançavam juntos sob as luzes do jardim, José sussurrou no ouvido de Silvia: "Obrigado por acreditar em mim quando nem eu mesmo acreditava. Você é o meu milagre." Silvia sorriu, com os olhos cheios de lágrimas, e respondeu: "E você é o meu. Nós nos encontramos quando mais precisávamos, e, juntos, vamos sempre encontrar o caminho." Assim, o 4º capítulo da jornada de José chega ao fim. Ele havia encontrado o amor verdadeiro, reconstruído sua vida e estava agora pronto para viver plenamente ao lado de Silvia. Mariana, por sua vez, seguia seu próprio caminho, determinada a ser uma pessoa melhor e a encontrar sua felicidade. E Emanuel, solitário e enfrentando as consequências de suas ações, era o retrato do que acontece quando se escolhe o poder acima de tudo. José e Silvia mostravam que, com amor, determinação e esperança, é possível superar qualquer obstáculo e encontrar a felicidade, mesmo depois de tantas perdas e decepções. O encanto da esperança era mais do que um café, era um símbolo de renovação, de recomeço e, acima de tudo, de amor. E assim, com o coração cheio de esperança, eles seguiam juntos, prontos para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse. O Café Encanto da Esperança se tornará um lugar de encontros e reencontros, um refúgio para os habitantes da comunidade, e um símbolo de transformação. José e Silvia continuavam a trabalhar lado a lado, vendo o fruto de todo o esforço e dedicação florescer. Eles haviam criado um espaço que não apenas lhes proporcionava um sustento, mas também preenchia suas vidas de significado. Cada cliente que passava pelo café era uma lembrança do que eles haviam conquistado e da mudança que haviam feito em suas próprias vidas e nas de outros. Com o passar dos meses, a vida de José e Silvia mudou de muitas formas, mas sempre com um toque de amor e esperança. A felicidade deles não estava apenas no trabalho que realizavam no café, mas também no relacionamento cheio de cumplicidade e carinho que cultivavam todos os dias. José sentia que, finalmente, havia deixado o passado para trás. Ao lado de Silvia, ele havia encontrado o amor verdadeiro, aquele que não se baseava em promessas vazias, mas sim em apoio mútuo e sinceridade. José e Silvia decidiram que queriam expandir o café. O negócio ia bem e atraía cada vez mais clientes, e, com o apoio da comunidade, eles resolveram investir em um espaço maior. Encontraram um imóvel próximo, ainda mais central e de fácil acesso, onde poderiam não apenas servir mais pessoas, mas também realizar eventos culturais, como saraus e apresentações musicais. A ideia era transformar o Encanto da Esperança em um verdadeiro ponto de encontro, um lugar que pudesse inspirar ainda mais pessoas a recomeçarem suas vidas. O novo espaço era uma antiga casa de arquitetura colonial, cheia de história e com um charme que imediatamente conquistou José e Silvia. Eles se apaixonaram pelo lugar e, sem hesitar, iniciaram as negociações.
Depois de muita conversa, conseguiram um bom acordo, e as obras de reforma começaram. Mais uma vez, eles colocaram a mão na massa, contando com a ajuda de amigos e vizinhos que estavam empolgados para ver o café crescer e se tornar algo ainda maior. Durante as obras, José e Sílvia se dedicaram a cada detalhe. Queriam que o novo café tivesse a mesma atmosfera acolhedora do anterior, mas que também oferecesse algo novo, algo que refletisse o crescimento deles como casal e como empresários. Sílvia passava horas planejando a decoração, escolhendo móveis e cores que deixassem o ambiente ainda mais convidativo. José, por sua vez, cuidava dos detalhes práticos, garantindo que tudo estivesse em conformidade e que o espaço fosse confortável e funcional. Enquanto trabalhavam no novo projeto, Sílvia começou a perceber que estava se sentindo diferente. Ela havia estado mais cansada do que o habitual, e os enjoos matinais se tornaram frequentes. Inicialmente, pensou que fosse apenas o estresse e o cansaço das obras e do trabalho no café, mas, após alguns dias, decidiu fazer um teste de gravidez. Quando o resultado deu positivo, Sílvia ficou surpresa e emocionada. Era uma notícia que ela não esperava naquele momento, mas que a encheu de alegria. Ela sempre quis ser mãe, e compartilhar essa jornada com José era algo que a deixava ainda mais feliz. Em uma noite tranquila, depois de um dia intenso de trabalho, Sílvia decidiu contar a José. Eles estavam sentados no pequeno jardim da casa que dividiam, olhando as estrelas. Sílvia segurou a mão de José e olhou em seus olhos. José, eu tenho uma surpresa para você, ela disse, sorrindo emocionada. José a olhou curioso, e Sílvia entregou a ele o teste de gravidez. Por um momento, ele ficou em silêncio, olhando para o objeto em suas mãos, tentando processar o que aquilo significava. Quando finalmente entendeu, um sorriso imenso se formou em seu rosto, e seus olhos se encheram de lágrimas. Vamos ter um bebê? Ele perguntou, a voz embargada pela emoção. Sílvia apenas assentiu, sorrindo enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. José a abraçou forte, sentindo uma felicidade que mal cabia em seu peito. Eu não poderia estar mais feliz, Sílvia. Você me deu tudo, e agora teremos uma família. Obrigado por tudo. Eles ficaram ali, abraçados sob as estrelas, celebrando o novo capítulo que estava prestes a começar em suas vidas. A notícia da gravidez de Sílvia trouxe uma nova energia para o casal. Eles agora tinham um motivo ainda maior para continuar lutando e crescendo. A comunidade também ficou entusiasmada com a novidade, e todos se uniram para ajudar José e Sílvia, tanto nas obras do novo café quanto no cuidado com Sílvia. Ela estava cercada de carinho e apoio, e isso fazia toda a diferença. A gravidez seguia tranquila, e Sílvia continuava participando de todas as etapas da reforma, mesmo que agora precisasse de mais descanso. Com o tempo, o novo Encanto da Esperança finalmente ficou pronto. A inauguração foi um evento grandioso, com música ao vivo, comida preparada por Sílvia e muitos amigos e clientes. Todos estavam lá para celebrar o sucesso de José e Sílvia e para desejar ainda mais prosperidade ao casal. Durante o evento, José fez um discurso emocionado, agradecendo a todos pelo apoio e pelo carinho. Ele falou sobre o quanto aquele café representava para ele e para Sílvia, e como cada pessoa ali presente fazia parte daquela história. Ele também compartilhou a notícia da gravidez de Sílvia, o que gerou muitos aplausos e lágrimas de felicidade. O Encanto da Esperança não era apenas um café, era um espaço de união e transformação. José e Sílvia empregaram jovens da comunidade, oferecendo-lhes oportunidades de trabalho e aprendizado. Eles acreditavam que, assim como tiveram a chance de recomeçar, podiam também ajudar outras pessoas a encontrar um caminho melhor. O café se tornou um ponto de referência na cidade, um lugar onde as pessoas sabiam que seriam recebidas com um sorriso e um ambiente acolhedor. Conforme o tempo passava, a barriga de Sílvia crescia, e a expectativa pela chegada do bebê aumentava. José estava sempre ao lado dela, cuidando para que tudo estivesse bem. Eles prepararam um quarto para o bebê na casa em que moravam, decorando-o com cores suaves e enchendo de amor. Eles escolheram não saber o sexo do bebê, preferindo que fosse uma surpresa. Para José e Sílvia, não importava o que viesse, desde que a criança fosse saudável e trouxesse ainda mais alegria para suas vidas. Finalmente, em uma manhã calma de outono, Sílvia entrou em trabalho de parto. José a levou ao hospital, tentando manter a calma, embora estivesse tomado pela emoção e nervosismo. Depois de horas de espera, o choro do bebê finalmente ecoou pela sala de parto.
Era uma menina, saudável e cheia de vida. Quando José a segurou nos braços pela primeira vez, sentiu uma felicidade que nunca havia experimentado. Ela era perfeita, e ele sabia que faria de tudo para ser o melhor pai que pudesse. Eles decidiram chamar a filha de Clara, um nome que representava a luz que ela trouxe para suas vidas. Clara era a personificação de tudo que José e Sílvia haviam superado e conquistado. Ela era um símbolo de esperança, amor e renovação. Quando voltaram para casa com Clara nos braços, sentiram que suas vidas estavam finalmente completas. A casa, que já era cheia de amor, agora transbordava de alegria com a chegada da pequena Clara. Os dias que se seguiram foram cheios de aprendizado e desafios. José e Sílvia estavam se adaptando à nova rotina, mas cada momento com Clara era especial. O encanto da esperança continuava a prosperar, agora administrado também pelos jovens que eles haviam treinado e em quem confiavam plenamente. Sílvia tirou um tempo para se dedicar à filha, mas sempre passava no café para acompanhar de perto tudo o que acontecia. José dividia seu tempo entre o café e sua nova função de pai, e, embora fosse cansativo, ele nunca esteve tão feliz. Mariana, por sua vez, também havia encontrado seu caminho. Depois de tanto tempo de luta e reflexão, ela se sentia finalmente em paz consigo mesma. Trabalhando em uma pequena empresa local e cursando administração à noite, ela tinha planos de crescer na carreira e, quem sabe, um dia abrir seu próprio negócio. Ela ouviu falar do sucesso de José e Sílvia e ficou feliz por eles. Saber que José estava bem e que havia encontrado o amor verdadeiro trazia uma paz que ela tanto desejava. Mariana sabia que seus caminhos haviam se separado, mas que ambos estavam exatamente onde deveriam estar. Emanuel, por outro lado, colhia as consequências de suas ações. Com seus negócios falidos e sem ninguém em quem pudesse confiar, ele se viu completamente só. As pessoas que antes o cercavam haviam se afastado, e ele percebeu tarde demais que o poder e a riqueza que tanto prezava eram efêmeros. Emanuel refletia sobre suas escolhas, e, em sua solidão, começou a entender o valor das coisas que havia negligenciado. Era tarde para mudar o passado, mas ele sabia que, de alguma forma, precisava encontrar um caminho para redimir seus erros. No café, a vida continuava. Clara crescia cercada de amor, e o encanto da esperança se tornava cada vez mais um ponto de referência, um lugar onde histórias de amor, superação e amizade eram vividas e compartilhadas. José e Sílvia eram a prova viva de que, mesmo depois de muita dor e dificuldades, era possível encontrar a felicidade. Eles enfrentaram todos os desafios juntos e, no fim, encontraram o que tanto buscavam, uma vida plena, cheia de amor e significado. Em um fim de tarde, enquanto o sol se punha no horizonte, José, Sílvia e Clara estavam sentados no jardim do café. Clara brincava no colo de José, enquanto Sílvia observava com um sorriso no rosto. José olhou para Sílvia e, segurando sua mão, disse: "Nunca imaginei que, depois de tudo, teríamos algo tão bonito. Você e Clara são tudo para mim." Sílvia sorriu e respondeu: "Nós construímos isso juntos, José. E ainda temos muito mais para viver." Eles se beijaram, com Clara rindo entre eles, e, naquele momento, souberam que, não importa o que acontecesse, estariam sempre juntos, enfrentando tudo com amor e esperança. Assim, a história de José, Sílvia e Clara chega ao fim. Uma história de superação, de reencontro com o amor e de renovação. Eles provaram que, com determinação e coragem, é possível transformar dor em esperança e construir algo belo a partir das ruínas. O encanto da esperança era mais do que um café, era um símbolo de que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há a possibilidade de recomeçar, de encontrar a felicidade e de viver plenamente. E assim, de mãos dadas, eles seguiram em frente, prontos para o que quer que o futuro lhes reservasse, com o coração cheio de amor e esperança. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.